Aperte o play. No ar e no vídeo com mais um Fake Bola. Hoje uma edição especialíssima. Hoje uma edição com um ídolo, pelo menos um ídolo meu e do Thiago, e do nosso querido comentarista convidado também. Mas antes de chegar no nosso ídolo, eu começo pedindo as boas-vindas e o destaque inicial do querido Thiago. Boa noite, galera. Boa noite. Com muita emoção e que eu estou aqui. Eu não vou falar o nome do nosso destaque, né? Ele dispensa apresentações, vou deixar isso por âncora. Mas meu destaque inicial é que eu não tenho destaque inicial de tão emocionado que eu estou. Não tem, me foge em palavras. Eu fiz até a barba, filho. Eu fiz até a barba. Não, eu não tive. Eu penteei o cabelo. Eu botei um boné para disfarçar a calvície. Mas assim, eu tô tão feliz que assim, eu tô até com calor, entendeu? Esse é o meu destaque final. Meu destaque inicial é o frenesi que eu tô. Entrevistar essa lenda viva que fez história pelo Clube de Regatas do Flamengo. Bom, obrigado, Thiago. Hoje a gente tem também a presença do querido Guto. Antes de apresentar o Guto, a gente está com uma mesa composta de rubro-negros, né? O Thiago, que é o rubro-negro da mesa, eu que sou âncora, mas nunca escondi meu clube e tento ter a parcialidade dentro do possível, mas hoje, infelizmente, os nossos queridos Rafael e João não puderam estar aqui por questões de trabalho também, que é uma pena, e eu dedico esse programa já de antemão ao querido Rafael Coruja, nosso zagueiraço, imitador, lenda, e ao nosso querido também Coruja, Yugi Coruja, que fez essa ponte, então obrigado aos dois. E eu te apresento também, Guto. Seja bem-vindo, destaque inicial. Opa, boa noite a todos. Eu também, assim como o Thiago, também sou lá do Rio, da mesma rua que ele, criado junto, há 30 anos já, conheço esse preto gostoso. E rubro-negro também doente. Eu estou emocionadíssimo em poder comungar desse tempo, embora seja bem curto, mas vamos tentar fazer ele ser bem prazeroso junto com o Rondinelli. Ô, Renan, eu queria te perguntar o seguinte, quem é que já manda já fazer a pergunta? Eu estou aqui com algumas perguntas já para o Rondinelli, já para deixar em saia justa aqui. Fica tranquilo, porque eu vou chamar você. Primeiro na ordem eu vou apresentar o querido ídolo, depois eu peço a pergunta ao Thiago e depois a sua. Mas vamos lá então, hoje a gente recebe aqui o ídolo, nosso querido, né, Antônio José Rondinelli Tobias, né, nascido em São José do Rio Preto em 1955, mais conhecido como Rio Pardo. O nosso querido Dados, que está aqui no querido Wikipedia, me sacaneou, mas tudo bem. Querido... faz parte. Não, mas confunde, faz parte. Leva de boa, Renan. Obrigado. Eu passei por diversas vezes na minha chegada no Rio. São José do Rio Preto. Porque era uma cidade que é bem mais evoluída que a minha, mas o correto é São José do Rio Pardo, aqui no sul de Minas, perto de Poços de Caldas. Perfeito, ídolo. E a gente tem a honra de receber o querido Rondinelli, Deus da raça, um ícone para nós, para nossas famílias, para toda uma geração e uma nação. Ídolo, eu queria já começar perguntando para você, que a gente sabe que o apelido Deus da Raça veio pela sua garra e disposição, né, de ser um torcedor em campo, mas eu queria já começar te perguntando quem foi o cara que teve a sacada desse apelido, que é perfeito e é totalmente representativo do que você era dentro de campo e fora dele também. Bem, primeiramente, meu boa noite a todos, ao Thiago, ao Edmar, né, que saiu e daqui a pouco está retornando ao grupo. Exato. E a você, Renan, pelo convite. E para mim é um orgulho, né, e um prazer muito grande ter tido essa disposição, toda essa entrega, toda essa determinação, porque dentro da minha consciência eu tive como privilégio no interior de São Paulo, onde eu estou hoje, na residência aqui do meu filho, de que aonde eu pude extrair as melhores situações de coordenação motora, de movimento,
foi realmente aqui em São José do Rio Pardo, onde a gente jogava a nossa pelada atrás de um terreno baldio, que era da nossa escola primária, né? No primeiro, segundo, terceiro ano primário, quarto ano, e a gente tinha o nosso grupo, a gente jogava o futebol dentro daquelas ruas com paralelepípedos, e tirava o tampão do dedão, e o negócio era bola. E uma infância realmente muito proveitosa, muito, muito alegre, onde toda a cidade do interior proporcionava, né, aquelas crianças, aqueles meninos, e eu tive a felicidade de desenvolver não só essa paixão que sempre é a bola do futebol, mas como também outras modalidades que eu, graças a Deus, tive o privilégio de aprender, que foi a natação, o próprio voleibol, o próprio basquetebol, o futebol de salão, enfim, tudo aquilo que me ajudou muito a desempenhar essa profissão que eu abracei, que tive a felicidade de ter sido levado por um sergipano que jogou na Bahia, hoje saudoso. Eu gosto muito de falar dele, do nome dele, Antônio Rodrigues de Melo, o vulgo Velal, que depois teve uma passagem pelo Flamengo, daquela década de Modesto Bria, Nilton Carnegal, enfim. E dentro dessa sua pergunta, eu vou me expor agora da minha disposição, da minha determinação e, principalmente, do grupo que a gente foi felicitado, né? A gente foi tido... eu vou ser bem simples e objetivo. Que esse Papai do Céu nos proporcionou. Você ter uma liderança desde do infanto juvenil, que hoje se chama de maneiras diferentes, em relação a sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, tal. E naquela época a gente chegava no infantil, depois era infanto juvenil, juvenil aspirante profissional. E esse privilégio que eu falo é do nosso querido e amigo, ídolo maior, Arthur Antunes Coimbra, de uma liderança incomensurável junto ao grupo, desde a base até a nossa chegada ao profissional. E através das minhas loucuras, mas umas loucuras kamikaze, eu consegui conquistar uma torcida que realmente ela me emociona quando eu falo, porque é um reconhecimento do trabalho que você faz dentro das quatro linhas. E eu nunca me vi e nunca tive a intenção em evitar uma jogada de um atacante, de um finalizador para o gol, em botar a cabeça, em esticar uma perna e sair com uma distensão. Eu nunca me preocupei em falar, se eu esticar, se eu fizer isso, se eu me machucar, eu vou ficar fora daquele jogo. O meu comprometimento e a minha entrega era todos os 90 minutos, quer dentro do treinamento de preparação coletiva para o jogo, quer ainda mais dentro do jogo. E eu tenho certeza que o torcedor que nos vê, o torcedor que acompanha o seu dia a dia, que naquela geração nossa, né, do início da década de 70, eu cheguei a fazer meu teste em 67, 68 me deram como aprovado, eu tinha 13 para 14 anos de idade e dali se começa. E já na base, você tinha aqueles torcedores que era a facção da raça rubro-negra, a facção da torcida jovem,
e por aí vai. Flutuante, a Fla-Niterói. Hoje, vocês sabem muito bem que hoje é consulado, hoje é embaixada, mas a cada reduto do Flamengo no estado tinha uma torcida pelo codinome Facções. E eu tive o privilégio de essa torcida organizada, chamada Raça Rubro-Negra, me escolher como um representante de todos, por tudo aquilo que eu entusiasmava os meus companheiros a não nos entregarmos, seja por qualquer momento do jogo. Eu sempre ligado, sempre incentivando, sempre orientando, cantando o jogo. Tem situações de comemoração, parecia que eu ia quebrar aqueles que estavam comemorando o gol, e isso é uma coisa que o próprio Zico faz questão, numa armação no jogo amistoso, na hora da comemoração, na hora que ele chegar para voar em cima da gente, a gente abre aquele carão, ele vai pular no vazio, para ele parar de vir aqui, e quase que ele machuca ele. Mas era uma coisa natural, isso era uma coisa espontânea, e poderiam fazer 10 vezes essa abertura, que o importante era a gente gratificar aquele que foi receptivo na jogada para concluir o gol, como o próprio que fez o gol. Então, foi dessa maneira que eu conquistei esse apelido pela diretoria desses torcedores, que todos eles queriam um representante que demonstraria raça, determinação, entrega, e eu tenho o maior carinho de falar. Um dos diretores foi Luiz Alain de Almeida, que teve todo esse reconhecimento depois de escrever um livro, O Deus da Raça, e muitos outros fazerem DVD. Teve outros que fizeram um filme do Deus da Raça, por todos aqueles momentos que eu pude extrair dessa sigla maravilhosa, Clube de Regatas do Flamengo. Boa, ídolo. A gente vai pedir para a galera do chat que está movimentada também fazer perguntas quando quiser, e a gente vai passar aqui também para o querido ídolo. Tiagão, manda ver na sua primeira pergunta, por favor. Então, eu fiz uma colinha aqui, né? Seu Antônio José Rondinelli Tobias nasceu em 26 de abril de 55, São José do Rio Pardo. Foi 54? Pô, essa cola aí tá boa, hein? Esse Wikipédia. Tiagão, tá sabendo bem. O pior que não foi nem foi na página do terceiro tempo que eu peguei essa informação. É por isso que eu não posso dar crédito. Eu só vou dar crédito ó. Eu gostaria que retroagiu esse aninho que eles estão me dando aí, mas... Tá parecendo, parece até teu ex-colega. Parece o teu ex-colega Vanderlei, que entrou com menos 3, saiu com mais 3. Né? É verdade. Pena que ele não vai estar hoje no programa. Mas você me desculpe, eu peguei essa informação da página do terceiro campo. Mas assim, vamos lá. Agora eu fico até com vergonha de perguntar, confirmar se foram 396 jogos mesmo. Querido, que isso, fica à vontade. Né? No profissional e tal. Mas vamos lá. 406 jogos. 406 jogos, isso eu vi. Tá vendo? Tem que ir na página direto do Flamengo. Então, pedir, pessoal de assessoria de imprensa aí, quiser dar uma força pro Rondinelli para poder trazer as informações corretas, porque buscar dados assim dos anos 60 e 70 é complicado. Mas eu vou direto para a pergunta, depois dessa pequena gafe. Eu queria saber... que isso, né? Thiago, fica à vontade. São números... O senhor né, tenso, né, falar com uma entidade que o meu pai que falava tanto desse time do final da década de 70, de 81, era complicado. Mas vamos lá. Depois que o senhor saiu do Flamengo em 81 e foi para o Corinthians, né, o senhor saiu de um clube que estava se mostrando, que acabado de ser campeão da Libertadores, né,
e tinha acabado de ser campeão mundial. O que foi para o senhor sair de um clube de massa, né, conhecido como Deus da Raça, e infelizmente fazer tão poucos jogos pelo Corinthians e essa passagem ter sido tão curta no Corinthians, né? Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou deixar mais para frente, porque também está relacionada a essa paixão que o senhor tanto fala nas entrevistas da torcida do Flamengo. Eu queria saber o que o senhor deu tão certo, né, depois de mais de quase 20 anos de Flamengo, o senhor foi para o Corinthians, né? Estou falando entre base profissional. O que não deu certo para o senhor não vingar, vamos dizer assim, no Corinthians? Olha, eu falo isso com a maior tranquilidade. Foram 13 para 14 anos de uma convivência desde da base, né, do início, e com um ambiente realmente totalmente positivo em relação à sua criação dentro do Flamengo. Não eram jogadores que chegavam, tipo, vai ficar lá um mês, vai ficar 2 meses, 1 ano. Então, essa cria que a geração Zico criou, que ela nos proporcionou, a identificação com tudo aquilo que passou a ser rotineiro e muito prazeroso, eu não encontrei na minha saída em relação à minha ida para o Corinthians, porque eu tive problema de adaptação, correto? Em relação à cobrança, e sou muito, muito, muito claro, muito objetivo naquilo que a pessoa, né, o jogador, o atleta, não conseguiu uma adaptação rápida em tudo aquilo que estava sendo cobrado. Não só comigo, como com o Paulo César Caju, outros jogadores que tinham chegado no Corinthians, e teve uma passagem rápida. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eu me propus a me doar, a fazer, fiz com tanto profissionalismo, com tanta vontade, com tanta entrega, quando do meu início ao Clube de Regatas do Flamengo. Agora, logo depois eu vou para o maior rival nosso no Rio de Janeiro, que era o Vasco da Gama, onde eu também tive problemas de uma contusão muito séria em relação a uma entrada de um atacante no meu joelho, que eu estourei o joelho, mas eu sempre vi essa minha saída do Flamengo, eu indo para o Corinthians, por um outro lado também, em relação aos jogadores que da base viriam a começar a nos incomodar. Isso é uma lógica, uma coisa mais do que correta. Eu não poderia, já com meus 27 para 28 anos, que naquela década já se dava como um jogador já, como se diz, um jogador já atingindo uma idade que supostamente já estava em final de carreira. E quando chegava com os 30 anos, já se começava a cobrança. E nas minhas costas viriam dois atletas de qualidade, assim, vamos dizer, para assustar, para colocar o titular no banco, que era o nosso querido Moser e o nosso saudoso Figueiredo. Então, naquela oportunidade, eu tinha que aceitar uma situação de saída e tentar fazer minha vida em um outro grande clube, como é o Corinthians, como foi o Vasco da Gama, como foram
todos os outros que eu passei, o Atlético Paranaense, o próprio Paysandu, em Belém do Pará, o Goiás, o Goiânia, isso eu sempre tive com o maior afinco, com a maior dignidade, com o maior respeito, mas as minhas raízes, esse que é o entendimento básico, ela sempre se tornou no Clube de Regatas do Flamengo. Em respeito, como todo a torcida do Corinthians, a torcida do Vasco da Gama, sempre pelos contatos e pelas partidas que eu fiz dentro de todos os clubes que eu passei, eu, pelo menos, se eu não fui um grande jogador, se não fui campeão, mas a minha qualidade eu tentei mostrar de todas as maneiras e com respeito principalmente ao torcedor. Antes de passar a bola para o Guto, eu vou discordar do senhor sobre o aspecto de não ser um grande jogador, porque é brincadeira, o senhor só passou por clube gigante de massa. Não, aí não, pô, não tem como. Passou só por clube gigante. Discordo, craque. Mas a gente tem que, Renan, a gente tem que ter consciência de saber, eu sou sabedor de que tudo aquilo que foi criado, entendeu? Do ambiente, do meio que você vive, era como se você tivesse saído do seu ninho. E quando você tenta alçar outros voos, de repente você não tem a adaptação adequada. Isso aí é uma coisa normal. Eu acho que para qualquer profissional ou qualquer profissão, você faz a transferência de um gerente de um banco para outra, aí tem aquele problema da adaptação da mulher, adaptação do filho, adaptação da família. Isso é um fato normal. E eu encarei isso com normalidade, mas eu vou fazer essa colocação de que, após a minha saída do Flamengo, eu me parecia uma velhinha de 1 ano de idade. O Rondinelli começou a pagar toda a sua máxima do futebol profissional através dessa velhinha. Então, eu tive e tenho muito respeito a todos esses clubes que eu passei, mas eu realmente não fiz tudo aquilo que eu gostaria de ter feito em todo aquele tempo que o Flamengo me proporcionou. E nos outros clubes o caminho foi muito curto, a estrada foi muito pouca para mim percorrer, e não pude demonstrar toda aquela qualidade que eu mostrei dentro do Clube de Regatas Flamengo. Tá certo. Vou passar agora para o Guto, depois eu vou ler a pergunta do chat do querido Elias, mas por ordem, vamos primeiro fechar essa rodada de perguntas com os colegas da mesa. Fala, Guto, manda a sua primeira pergunta, por favor. Pois bem, depois de eu ouvir essas histórias que você viaja no tempo, infelizmente eu não vivi, mas nasci, graças a Deus eu nasci em 81, que foi o ano maior do clube, isso incontestável. E essa fera que aí está é um dos pilares que qualquer jogador que entra no clube hoje tem que se apegar. Seja um zagueiro, seja um meio campo, o cara tem que emanar essa força dessa rapaziada de 80, de 81, né? E para entrar em campo dar o resultado para a torcida. A minha pergunta, no caso, seriam 2 perguntas, e ela meio que está interligada uma na outra. Eu acredito que assim seja. A minha primeira pergunta é o seguinte: daqui a 2 anos é a Copa do Mundo? Me corrija se eu estiver errado. Daqui a 2 anos é a Copa do Mundo, né? 2022. Se a Covid deixar. Se a Covid deixar. Exato. E se eu não me engano, vamos para 20 anos do último título mundial do Brasil, que foi o Penta, né? Vai fazer 20 anos aí nessa brincadeira toda. Minha primeira pergunta é: o senhor consegue ter esperança com essa safra? Porque, para mim, essa safra que temos aí, ela não é muito boa quando a gente pega os outros anos que o Brasil disputou uma Copa, foi campeã,
ou se a safra não for boa, ou melhor, se a safra for boa, ou se os treinadores não estão conseguindo implantar suas ideias para essa nova safra. E minha outra pergunta: o que o senhor acha dos técnicos estrangeiros que estão vindo trabalhar no Brasil? Eu sei que é um assunto novo, é um assunto polêmico, mas eu quero deixar o senhor nessa saia justa aí. Então, são duas perguntas e fico aqui agora apreciando a resposta. Olha, Guto e a todos que estão nos acompanhando, eu vou ser bem objetivo em relação à seleção brasileira. Eu tenho uma visão de convocação em tudo que eu tenho visto nos últimos mundiais que o Brasil encarou, porque eu vou te responder isso. Seleção brasileira, na minha concepção, na minha visão, tem de ser jogadores aqui do Brasil. A partir do momento que se convoca jogadores, como o que ocorreu no último Mundial, que termina o jogo, aí já pega o avião particular, que, na graça de Deus, todos eles têm, você não tem como fazer uma cobrança, como fazer um contato, que hoje você não pode encostar em jogador nenhum. Se você terminar treino, eles entram dentro do ônibus, entram dentro do helicóptero, dentro do avião e vão embora. Eu estou dizendo isso porque eles não têm essa cobrança. Eles vêm, termina jogo, faz o amistoso, não tem contato com o torcedor vai para o estádio para apoiar, vai para lá, aí, sabe, eu não vejo. São jogadores espetaculares, jogadores que realmente fizeram por merecer de estar jogando na Europa, mas não tem compromisso nenhum com a seleção brasileira. Poucos têm essa condição de mostrar. É uma opinião do Rondinelli. Comungo dela. Então, eu acho não, na minha, como eu falei, na minha visão, na minha maneira de pensar, os jogadores teriam que ser convocados lá do Internacional, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. PT, saudações. E os outros que sejam felizes lá fora, porque não tem comprometimento com nada. O jogador faz um amistoso, terminou esse amistoso, ele não tem contato nenhum com aonde se jogou, ou no Morumbi, ou no Maracanã, ou no Mineirão. Então, essa é uma opinião. Eu já não sabe, eu já definiria uma convocação de jogadores aqui. Aí sim são representantes da seleção brasileira. Agora me fugiu a segunda pergunta era sobre o que o senhor acha sobre esse êxodo, vamos dizer assim, dos técnicos estrangeiros. Foi o Jorge Jesus e agora o Flamengo trouxe o Torre. O Domenic, né? Domenic Torrente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo o seguinte: tudo na vida, na minha maneira de pensar, são trocas, principalmente no meio futebolístico, no futebol, quer seja ele o amador, quer seja ele profissional. O Jesus, com toda a sua liderança, ele deixou uma história como foi a de Cláudio Coutinho, como foi
do Fleitas Solis, lá no início da minha carreira, o treinador paraguaio. O Flamengo, em outras épocas, já gostava de trazer treinador estrangeiro. Verdade. Agora, em se tratando dessa ciumeira que existe, sabe? Não vamos contratar o Gajardo, que era do River Plate. Gente, é tudo uma questão da qualidade, de uma troca de informações, de você, primeiramente, você tem que conquistar a coletividade. Vocês jogam futebol, brincam nas suas peladas, e vocês sabem, se você não tiver com todos eles afinado para proporcionar um belo espetáculo, fazer um bom jogo, quer seja na brincadeira que vocês participam, eu, quando jogo minhas peladas de master, de veterano, eu não quero nem saber. Eu vou ser a mesma coisa que eu fui lá tentar, né? Porque você já vovô, mas a mesma impetuosidade, a mesma vibração eu vou ter, mas não vou ter a mesma coordenação. Eu não vou ter a mesma força. Agora, em se tratando de profissionais, tudo que vier de grande nome, você tem que extrair dele aquilo que ele melhor te apresenta como adversário. O Vanderlei Luxemburgo não fez um belo trabalho lá atrás, hoje não faz um belo trabalho no Palmeiras. Então, todos eles têm que estar se envolvendo com esses treinadores que vêm da Europa. Você vê o Domenic, se é essa a pronúncia, que chegou no Flamengo, ele tem uma escola do Guardiola. Exato. Verdade. Ele tem a mesma escola do Guardiola. Exato. Então, alguém falou... Não, perdão. Pode continuar, Edu. Pode continuar. Então, para definir essa troca de ideias, de conceitos, eu lembro, Cláudio Coutinho, como o próprio Jesus tinha, o Cláudio Coutinho, ele tinha um olheiro que se chama Jairo dos Santos, nosso saudoso Cláudio Coutinho, que ficou conosco durante 3 anos ali, mas ele tinha um braço direito dele que acompanhava os jogos do nosso adversário para o próximo. E ficava lá, ia para Maracanã, ia para São Paulo, ia para Minas, ia para Bahia, e chegava lá. Ele é que dava todas as coordenadas do ponto fraco do Palmeiras, o ponto forte do Palmeiras, e a gente tinha que assimilar aquilo dentro do treinamento para que a gente tentasse superar a equipe adversária. E o Jesus é a mesma coisa, o próprio Abel é a mesma coisa, o Vanderlei Luxemburgo tem essas pessoas para que tragam informações da equipe adversária para você poder superá-la. Eu acho tudo muito bem-vindo. Esse negócio de que o brasileiro não pode treinar lá fora. A gente teve uma safra em décadas de, se não me engano, 70, 80, Evaristo, Zagallo, Carlos Alberto Parreira, todos eles foram treinar times na Arábia. Lazzaroni, né? O Lazzaroni, o Vanderlei treinou o Real Madrid. René Simões da Jamaica, e depois o nosso querido Joel Santana foi para a África do Sul. O Joel Santana, me parece que treinou a África do Sul, se não me engano. Treinou. Poligrota. Lá. Entende? Então, são trocas, eu não sei, nós tentarmos tirar as qualidades boas, as determinações que foram passadas, né, que a gente consegue captar dentro do campo, né, nas 4 linhas, e levar para a nossa sabedoria e implantar dentro da nossa equipe. Sem dúvida. Ídolo, eu tenho pergunta para fazer, mas
eu vou repassar também algumas aqui que foram feitas e alguns comentários. Até tem que procurar aqui do querido Elias. Cadê? O querido Elias não está aparecendo agora aqui para mim. Sobre tá o Geraldo, né? Exato. Ele pergunta sobre o respeito e o que o Flamengo faz. Lê para mim, por favor, que eu não estou achando no meu celular. Por favor, Thiago. Então, o Elias quer saber, a pergunta dele é a seguinte: se o Flamengo valoriza os jogadores que ajudaram o clube a ser o que é hoje, entendeu? Ele tem duas perguntas, e quer saber se o Geraldo, falecido Geraldo, que morreu numa cirurgia de amígdalas, era essa fera mesmo que todo mundo fala. O próprio Zico já deu entrevista falando que o Geraldo era fera, morreu de forma trágica, mas... Roubou uma das minhas perguntas, mas por favor, Edu, responda. Jogava por assobio. Olha, eu tive o privilégio, Papai do Céu sabe o que eu estou falando, de ir buscar esse garoto lá em Barão de Cocais, na terra dele, amando do irmão dele, que hoje vive em Portugal, o Osto, que foi zagueiro do Flamengo na época, e para que ele convivesse conosco. Eu vou responder só uma, assim, bem simples, o que era Geraldo. Vocês, se puxarem no YouTube, no Google, vocês vão recordar de Pelé Coutinho, Coutinho Pelé. Eu falo até meio que emocionado, porque esse garoto nos deixou muito novo. Verdade. E nós fomos bicampeões de juvenil com essa dupla de ataque, Geraldo, Zico, Zico, Geraldo. Eles faziam tabelas assim, negócio impressionante, mas para liquidar o adversário. Então, veja a que proporção esse Geraldo jogava em alto nível e fazia diferença mesmo. A sintonia, o sincronismo que ele, Geraldo e Zico tinham, é um negócio assim que só nós sabemos o que nós passamos com a perda desse menino, com a perda desse garoto. E nos abateu muito, e que um dia, na nossa ida, eu possa reencontrá-lo, porque realmente foi uma perda irreparável. Para quem acompanhou, para quem esteve junto dele, conviveu com ele dos seus 15 para 16 até a partida dele, essa morte trágica através da operação de amígdala, de extirpar a sua amígdala através de um choque anafilático, nos deixou uma lacuna assim lamentável. Mas vida que segue, que ele esteja em bom lugar, ele sabe o quanto todos nós daquela geração o admiravam. O Brasil que, infelizmente... O Brasil, infelizmente, desculpa, Edu, desculpa. O Brasil, infelizmente, acaba perdendo alguns craques que muito cedo, né? O Denner é um outro exemplo. Eu ia falar ele agora. Infelizmente, a gente tem, né? O Enéas também. São perdas lamentáveis mesmo. É lamentável, mas, enfim, vida que segue, a gente perde em outras situações, se perde. Cada um tem, a gente tenta nos convencer de cada um tem uma missão aqui. A hora chegou, não tem como fugir da vida eterna. Isso aí é um aprendizado. Agora, me foge a memória também. Eu respondi a pergunta geral. Eu posso ler de novo aqui. Não, é a valorização dos jogadores. É mais ou menos aquilo que eu comentei no começo pro Rondinelli, né? Que todo mundo que chega tem que reverenciar aqueles que fizeram lá atrás o Flamengo ser o que sempre foi, né? Com a raça.
Exato. Eu vejo o seguinte, é uma questão de gestão, entendeu? Esses jogadores, nós temos que louvar essa geração Zico, eu falo de A a Zico, eu incluo nessa minha exposição dessa pergunta, de A a Z, porque o Zico ele é egoísta, tá? No bom sentido. Ele consegue, através do nome dele, engolir o alfabeto todo, que começa com Arthur e termina com Z, que é Zico. Quem teve o privilégio de estar dentro desse alfabeto, que jogou uma semana, chupou laranja com esse elenco todo, bateu figurinha deles, se considere um privilegiado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Foi e é, né, através dessa geração da década de 70, comandada e inovada pelo nosso querido presidente Márcio Braga, que era a frente ampla do Flamengo, onde modificou e levou o Flamengo às maiores conquistas, culminando com o Mundial, que começa com o tricampeonato, que todos nós buscamos, o primeiro campeonato brasileiro de 80, a primeira conquista da Libertadores, e aí culmina com o Mundial no Japão. Eu já não fazia parte, mas eu tenho o maior carinho do reconhecimento da liderança de Zico e boa parte da diretoria, de que eu merecia ganhar essa faixa de campeão de Libertadores e do campeonato mundial de clubes. Então, veja o que essa geração Zico deixou de história marcante em relação a tudo aquilo que esses 12º jogadores, que é uma reverência que essa geração Zico sempre fez com essa torcida. Nós sempre nos reverenciávamos em relação ao 12º jogador, sendo essa nação rubro-negra. Isso em qualquer estado do Brasil, e hoje é do mundo. Hoje, aonde você for, você vai ver embaixada do Flamengo. Eu sou padrinho de 2 torcidas, uma que ainda está para ser inaugurada na Filadélfia, eu não sei, o nome não sei, mas tem uma da Fla USA, New English, e tem uma outra, não sei se esse nome é Filadélfia, um negócio dele. Para que, depois que acabe a pandemia, a gente também embarcar para lá, como eles levam ex-jogadores, Andrade, Adílio, Júlio César Oliveira, Zico já esteve lá naquela do treinamento lá do Florida Camp, e eles estão sempre lá. Então, essa geração Zico, ela deixa uma história que, como toda essa que vem de Jorge Jesus, de Gabigol, de Bruno Henrique, de Rodrigo Caio, de Diego Alves, que eles façam da mesma maneira junto à nação rubro-negra. É isso que a gente quer hoje. Bom, Ídolo, eu quero aproveitar aqui e agradecer as perguntas do chat. Eu gostaria de fazer todas, mas, gente, a gente combinou um horário com o Ídolo. Por nós, a gente ficaria aqui tranquilamente horas e horas, mas a gente até pode reestender o convite para uma próxima aí, até porque eu combinei com o Ídolo. Então, eu vou fazer a minha pergunta e aí depois vocês fazem a de vocês, já emendando no destaque final, tá ok? Então, gente... Então, a minha pergunta, e aí depois a gente, se Deus quiser, faz uma outra parte com o Ídolo, porque o que não falta é conversa boa, passa muito rápido, gente, é impressionante. Igual jogo bom. Exato. A minha pergunta para o Ídolo, final, eu vou escolher uma porque tem várias, mas eu queria muito que o senhor falasse sobre o jantar pós a derrota daquela série que não vinha bem, né, do Flamengo em si,
que culminou depois com o gol do senhor contra o Vasco em 78, se eu não me equivoco. Como é que foi aquela reunião do grupo? Como é que era a importância? Porque eu já vi muito o senhor falando que aquele resultado foi o simbólico da virada, né? Porque o grupo estava começando a ficar estigmatizado de perder demais. Então, eu queria muito que o senhor falasse sobre esse jantar que teve essa união do grupo, não que não fosse unido, mas essa nova diretriz e também sobre o gol em si, né? Que é todo mundo ama e relembrar, né? Todo rubro-negro, pelo menos. Olha, aquilo ali foi realmente um pacto do nosso saudoso Cláudio Coutinho, juntamente com o nosso preparador físico, que era o responsável pela condição física, juntamente com o Lazzaroni, com o Fernando Soares, de que a gente tinha que ter uma motivação após o encerramento daquele ano, já perdendo pela segunda vez consecutiva por penalidade, e nós estávamos numa afirmação como atleta profissional. A gente jogando como uma equipe totalmente experiente, né? Como a do Vasco da Gama, jogadores bem mais vivenciados nas quatro linhas, mais tarimbados, como se dizia na gíria popular. E nós tínhamos que ter um apoio moral por tudo aquilo que a gente tinha encontrado nesses 2 anos anteriores. E os jogadores daquela equipe eram jogadores de uma qualidade de conquista. Todos nós passávamos por uma seleção amadora, o Geraldo, saudoso, o próprio Zico, da seleção principal, o Vanderlei, que era lateral esquerdo na base, no juvenil, também teve o privilégio de ir para a seleção. E essa referência, o Cláudio Coutinho, juntamente com a comissão técnica, ele apostou novamente naquele elenco, porque, de repente, se já em 76 ou 77, nós, vamos dizer, não a comissão, mas a diretoria, por tudo que tinha ocorrido nesses anos anteriores, eles poderiam simplesmente, já perderam esse ano, como é que nós vamos segurar esses meninos aqui? Cada um vai embora e tal. Mas eles tinham um exemplo eles colheram, né, esse exemplo de que craque o Flamengo fazia em casa depois de 78, porque eles nos deram a chance em 77 de novo, para que a gente fosse para cima em 78 e ter essa confirmação. Ali foi exatamente o divisor de águas em relação a tudo aquilo que a gente sofria na mão do nosso maior rival. Um time de expressão, um time totalmente qualificado, de craques, de jogadores experientes, porque nós estávamos ali na nossa faixa etária de 22, 23, e o Vasco já tinha jogadores de 27, 28, jogadores já tarimbados, o saudoso Orlando Lelé, o nosso querido Abel, o goleiro Andrada, depois tinha Mazzaropi, então Marco Antônio, seleção brasileira, né? Alci, um excelente volante, Roberto Dinamite, o Ilcinho, o Ramon, jogadores todos eles já com jeito de campeão mesmo. Então, dentro dessa minha busca pela memória, Cláudio Coutinho, juntamente com Domingo Bosco, e logicamente toda a diretoria, o presidente Márcio Braga deve ter acatado isso, vamos apostar nesses garotos em 78, porque a qualidade de tudo aquilo que eles já mostraram, eles têm qualidade, têm coletividade, eles têm uma gana de vitória
já conquistada lá atrás, e chegaram à final. E, graças a Deus, você tem pessoas a nível de sensibilidade e saber que jogadores de qualidade tinham, e nós fomos, logicamente, agraciados por tudo aquilo que apostaram em nós, nesse final de 77, com a perda do título, e tocarmos o barco em 78, aonde se inicia, né, um único campeonato que dá aquele alento para grandes conquistas. E, graças a Deus, como poderia ter sido outro jogador, eu tive a felicidade desse paizão de amor e misericórdia, eu falo sempre nisso, ele bafejar em cima de mim e falar, ó, meu irmão, é você. E eu, logicamente, tive algumas desavenças, que isso faz parte. Isso, a palavra desavença não quer dizer que a gente não se fale, que vamos ficar brigado, porque dentro das 4 linhas vale tudo, depois você lava a roupa suja na segunda-feira, quando não há mais jogo, para a gente tentar se entender o porquê que eu gritei com você daquela maneira, o porquê que você me respondeu, que não poderia fazer. Nós tínhamos até essa harmonia, tínhamos até esse entendimento de superação, porque todos nós sempre lutamos por um objetivo só, que era a vitória. Então, esse escanteio, olha que coisa, todo mundo, pô, o Zico tem que estar dentro da área, que Zico vai bater escanteio? Zico, como atacante, ele tem que estar ali incomodando 3 defensores. Aí o cara vai lá, ele faz a leitura dele e, porra, você tem boa impulsão, não sei o quê. Eu discuto com o Carpegiani, porque numa jogada anterior eu tinha quase dado um mole para o Roberto botar o Paulinho na cara do Cantarelli, essa bola bate no tornozelo do Paulinho, vai para a linha de fundo, aparece escanteio, aí, de repente, acontece o que aconteceu. Uma confirmação de uma geração que faz uma história realmente junto a essa sigla que a gente fala e a vocês, 12º jogador. Não existiu esse congraçamento em nenhuma outra equipe como essa que o Flamengo hoje está vivenciando. Olha a história, olha o que... Eu tenho certeza que a hora que acabar a pandemia, você vai apertar o botão lá, já passou dos 50 milhões de torcedores. Não vem com o negócio, tem 42, são 50 milhões de torcedores. Olha o que esses jogadores estão fazendo hoje. Eles estão escrevendo a história dele. Hoje nós contamos as nossas histórias com bastante vontade, com bastante determinação, com bastante alegria, junto a essa nação que nos fez sermos reconhecidos através das histórias que nós escrevemos com muito profissionalismo e determinação. Bom, muito obrigado. Tiagão, manda ver na sua última pergunta. Pedi para você e o Guto para ser sucinto na pergunta, não emendarem 2, só uma, para a gente finalizar, por favor, com o Ronge já. Por favor, Tiago. Eu não tenho mais pergunta para fazer por causa do tempo. Eu só queria exaltar aí que eu tive acompanhando, fui procurar estudar um pouco sobre a história do Rondinelli, porque eu vi muito brevemente, e queria só exaltar o quê? O romantismo com que ele conta. A gente nota emoção. Eu vi uma entrevista dele num outro site, no site Bate Pronto, há um ano atrás, que ele fala que a saída do Flamengo dele parecia uma vela de um ano apagando, assim. E ele repetiu isso aqui hoje. Então, eu queria só parabenizar ele pela história de vida, tá?
pelo amor que ele dedica ao Flamengo. Essa emoção com que ele relata as histórias é algo que a gente não vê mais. É muito difícil a gente ver um ex-jogador de um clube, né, relatar histórias tão bonitas, com tanta emoção e emocionar quem está ouvindo, sabe? Parabéns pela sua história, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua dedicação como jogador profissional, tá? Eu ia pegar uma pergunta de um internauta aqui que está acompanhando a página, que ele compara o Rodrigo, a disposição do Rodrigo. O William Carvalho, parceiraço. Assim, eu só quero agradecer a presença dele aqui, parabenizar ele mais uma vez e dedicar essa, assim, pessoalmente, né? Eu dedico essa entrevista ao meu pai, que foi absurdamente fã dessa geração aí do final dos anos 70. Grande Joaquim. E 81, né? Seu Joaquim, que onde quer que esteja deve estar com orgulho da galera do Fake Bola que está entrevistando. É um momento aqui que me faltam palavras, daquele nozinho na garganta, mas mais uma vez, seu Rondinelli, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela camisa do Flamengo. E esse é o meu abraço aí, a minha homenagem simples aí para o senhor. Eu espero um dia, né, encontrá-lo, assim como a gente também quer encontrar o Zico, encontrar o senhor num jogo de Master. Estou emocionadíssimo. Parabéns. Vai, passa aí, Thiago, passa aí, senão chora aqui ao vivo. Eu agradeço o carinho de vocês. Realmente, você tem a certeza, eu vim, como todos nós, daquela geração, nós viemos de uma família simples, de uma família humilde, a gente mantém essa conduta com todos. Nós, quando nos encontramos, até hoje, se beija no rosto, entendeu? Você vê uma foto que está no meu WhatsApp, quando o Zico me chama para ser homenageado no Maracanã, no jogo de festa dele. Sabe, são coisas assim da essência de tudo aquilo que a gente vivenciou. Vocês tenham certeza que tudo o que essa geração Zico fez, ela fez juntamente com vocês, que, independente de ter ganho ou não, nós jamais nos rendemos a qualquer equipe adversária. A gente entrava para nos doar, e nos doar da melhor maneira possível. Enquanto o juiz não apitasse o final do jogo, se nós estivéssemos em situação adversa, a gente iria buscar, de qualquer maneira, um resultado positivo. Mas era de entrega. Se todos hoje, da geração Zico, passaram por essa sigla, passaram com dignidade e profissionalismo. Ali ninguém nunca visou relação de valores, visava uma identificação com essa sigla, com o povo, com o povão da geral, da arquibancada, com aqueles que ficavam com todos, da tribuna de honra, todos. Mas o Flamengo é o que é hoje, são pelos populares. Você roda como eu rodo esse Brasil todo. Vou com o maior entusiasmo, vou com o maior carinho, onde quer que me chame. Mas eu vou para tirar foto, para falar da nossa história. É da nossa história, porque o futebol é um esporte coletivo. E essa geração Zico deu, junto ao seu pai, aonde quer que ele esteja, ele sabe o que ele nos representou e ele sabe o que nós representamos para ele e todos esses torcedores que andam por esse mundo afora aí. Eu aqui tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho e reconhecimento de tudo aquilo que a gente pôde expor aqui junto à nação rubro-negra. Guto, obrigado pela colaboração. Obrigado pela colaboração. Seu destaque final também. Jogo rápido. Eu assino embaixo o que o Thiago Costa falou, porque
eu vivi junto com ele, vi essa paixão que o Joaquim tinha pelo Flamengo, assim como meu pai também tinha, e ele passou, embora quem me passou essa paixão pelo Flamengo foi minha mãe, que não foi meu pai. Minha mãe que me mostrou o Flamengo, Dona Glória que me apresentou, e hoje eu sou um torcedor maluco pelo clube. Mas eu queria agradecer o Renan pela oportunidade, em especial meu compadre Thiago, em estar aqui conversando com uma divindade. Eu acredito que aquele time de 80 e 81, eles estão num outro patamar, como já diz o Bruno Henrique. Então, assim, para mim são divindades. E eu só queria que o senhor falasse só, sim ou não, ou então uma breve explicação sobre o seguinte: o senhor acredita que esse time de 2009, e acredito que esse time de 2020, ele tem tudo para chegar perto do que vocês fizeram, embora não ganharam o Mundial? E queria agradecer, um grande beijo para o senhor, se cuida, lave a mão, álcool em gel sempre. Bom, primeiramente, um beijo no coração de todos vocês, obrigado ao Renan pelo carinho, de estar com você, de estar com o Thiago, e todos aqueles que estiveram participando junto ao canal aí dessa live, ao Renan. E eu vou ser mais objetivo e bem claro. Dominique, como é que é? O senhor escolhe, ele pode chamar de Domi, ele pede para chamar pode chamar de Domecq também, igual aquela cachaça. Chama de Domi. Ele pede para chamar de Domi. Torrente. Um Domecq com torresmo. Torresmo, vamos lá. Aí, a única coisa que eu peço, e eu queria que esses jogadores entendessem, esse novo treinador, ele vai chegar para um período, o primeiro período é o essencial, é da adaptação dele para com o elenco. É um conhecimento e ele tem seu método de trabalho, e eu espero que todo esse elenco, todo esse grupo de jogadores memoráveis, são craques, jogadores diferenciados, que eles rezem e deem tempo para que esse treinador, que ele não é bobo, se a gente for levantar, ele tem um histórico de vida como treinador fantástico, não é à toa que Guardiola o levou durante 10 anos para cima e para baixo, e o cara tem qualidade. Agora, que nós, na nossa humildade, que nós temos que ser humilde, acate essas determinação para que ele possa impor o seu trabalho dentro das 4 linhas. Porque vai ter jogadores que você pode... Nós temos que ter esse entendimento. O Flamengo hoje é uma seleção brasileira. Se você pegar do goleiro, é uma seleção. São 20 e poucos jogadores ali para que ele faça as preferências dos 11 que vão entrar, os 7 que vão ficar no banco e os outros que vão para casa bater palma e assistir. Então, é isso que eu peço a esses jogadores, que entendam essa nova filosofia, porque ele deve ser um pouco diferente, ninguém é igual, de que Jesus, e ele possa impor com toda tranquilidade que as conquistas que ele tem como objetivo. Então, é só isso que eu peço, que haja um entendimento da comissão técnica dele. Eu não sei se ele traz alguns outros membros para trabalhar junto. Traz 3 pessoas. 6. 3. Então, 3. Ele mais 3. Isso. Então, que haja esse consenso, né? Haja esse entendimento para que ele possa desenvolver o trabalho tão igual ou melhor que Jesus, que é isso que o Flamengo precisa. Amém. Bom, eu queria, para fechar, e
dar também a última palavra para o querido Rondinelli, eu queria falar só 3 coisas. A primeira é, respondendo ao próprio Guto, por mais que eles possam fazer, eu acho impossível, porque para eles chegarem no patamar da geração Zico, Rondinelli, Leandro, Adílio, Andrade, dentre outros, eles primeiro, além de ganhar, tem que ter esse espitado de espírito que essa geração tem. Falta uma coisa simples para eles, carisma. Exato. Não só isso, Thiago, mas falta algo mais que a gente percebe quando conversa com pessoas como o Rondinelli, que são iluminadas. É que eu joguei essa bola na dividida para o Rondinelli jogar para o fundo do mato. Não, bem, mas eu queria agradecer, cara, a todo mundo que acompanha a gente desde o início, a quem chegou há pouco tempo também, mas principalmente aos meus colegas de mesa, os que estão presentes ou que não estão. Realizei mais um sonho hoje, vocês são parte disso, obrigado aos meus colegas do Fake Bola. É muito difícil tentar trazer conteúdo sendo pessoas, com todo o devido respeito à palavra, pobres financeiramente, porque todo mundo faz outras atividades e a gente toca o Fake Bola por amor mesmo, então é muito difícil, e cada entrevista com pessoas tão especiais quanto o Rondinelli pra gente é o valor de um salário, e se eu falar mais eu vou acabar chorando, mas enfim. Obrigado também ao Rondinelli, obrigado pelo estado de espírito que você tem. Eu tive já o prazer de trocar ideia com o Zico também. Vocês têm uma coisa que, assim, compensa e dá orgulho de chamar vocês de ídolo, pelo tratamento que vocês têm com todo mundo, pelo respeito que vocês têm com todo mundo. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo carinho, pela generosidade, pelo respeito que vocês têm, não só pela gente aqui, mas por todos os torcedores. Fala o que você quiser. Muito obrigado novamente. Eu vou mais uma vez agradecer a você pelo carinho, a estar junto com o Guto, com o Thiago, a você, Renan. Fico muito à vontade, a hora que você quiser, para um outro papo, com outras referências que a gente possa fazer. Mas, se somos alguma coisa, vocês tenham certeza que foram seus avós, seus pais, amigos de seus avós, amigos de seus pais, conhecidos dessa geração Zico, que nos tornou e nos deram como direito fazermos uma história junto, porque o nosso propósito foi sempre representá-los, ganhando, perdendo ou empatando, mas o objetivo nosso era um só: conquista. A nossa casa, durante os 14 anos que eu vivi no Flamengo, era, se não tivesse o treinamento full time à tarde, eu estava na rua. Nós queríamos estar dentro do clube, praticando tudo aquilo que a gente pôde mostrar a todos vocês. Mais uma vez, eu só agradeço de coração a vocês, a essa sigla em primeiro lugar, porque a gente sabe que os homens passam, quem dirige o clube passa, amanhã é outro presidente, amanhã é outra diretoria, mas essa geração Zico, eu tenho muita vontade de rasgar o verbo, de falar: eu, Antônio José Rondinelli Tobias, pude conviver com ele. Me emociona, porque é gratificante a gente saber que nós deixamos uma história registrada no maior clube do mundo, maior clube do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. E que todos esses dirigentes façam, todos esses diretores que ali estão, façam que essa entidade fique cada vez mais respeitada por esses 50 milhões de torcedores. Meu boa noite, muito obrigado a todos vocês. Bom, fechando mais um...
fechando mais um Fake Bola com lágrimas e muita alegria no coração. A gente volta logo e saúde e paz para todo mundo. Amém. Obrigado, Ronde. Amém.